com ele, que foi candidato a prefeito de Maringá. Ele foi candidato pelo PSB, aliás, ele teve uma coligação, né? Uma coligação que tinha o Avante, a Federação PSDB, Cidadania, PSDB, Cidadania, e a coligação se chamava Compromisso com Maringá, e o Bacurau era o seu candidato a vice. Evandro, bom dia, bom tê-lo de volta. Como está? Tudo bem? Bom dia, Edson. É um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez aqui, sempre muito bem recebido por vocês e seus ouvintes. Ô Evandro, me conta uma coisa, terminadas as eleições, no dia, quando saiu o resultado, como é que você sentiu-se? Porque, afinal de contas, evidente que todo candidato, ele se prepara e ele fica meio que sabendo de antemão, através de pesquisas que ele próprio vai conduzindo. E você já imaginou o resultado. Como é que você se sentiu, na real? Edson, a gente tinha expectativa, né? Porque tinha um número muito grande de indecisos e a gente sabia que muitas pessoas também não deixaram, né? Isso ficou comprovado, de votar. Mais de 80 mil eleitores. Isso é um volume muito grande. Isso colocaria qualquer um no segundo turno. E a gente tinha essa expectativa de ir para o segundo turno. Mas como tinha essa expectativa? Porque nós víamos que a aceitação do nosso nome foi muito boa. E, inclusive, hoje a gente anda pelas ruas e as pessoas falam, olha, eu votei em você, e outros falam, olha, eu acabei não votando em você para decidir no primeiro turno porque a gente não queria a continuidade do que estava aí. Então, isso fez com que a gente se sentisse, né, fica triste com isso, mas lá no dia da eleição a gente sabia que podia ter uma votação grande ou uma votação baixa, por causa disso também, porque as pesquisas já davam isso. Nós calculávamos que tínhamos ali 15% que estava em dúvida. Se ele tendesse para um lado ou outro, poderia fazer o quê? A diferença da gente ter o segundo turno em Maringá. E o povo não queria o segundo turno, já queria definir no primeiro turno, porque já vinha com aquilo para, né? Ou vai para o segundo turno e dá a chance para um outro se eleger, e eles não queriam que tivesse a continuidade, porque quem aparecia em segundo lugar era a continuidade. E nós éramos a mudança, né? Nós éramos um nome novo ali, apesar que não conseguimos passar isso para a população por causa do tempo de televisão que foi muito curto. Nós conversamos com o Humberto Henrique do PT e também com o Edson Escabora, que é o atual vice-prefeito, e que ficou na segunda colocação da votação, e todos foram unânimes em dizer, o próprio Escabora, de que a zeladoria da cidade, pequenos serviços dos cuidados da cidade, talvez tenham sido o grande reclame da população que fez com que as pessoas não votassem na sequência. Você acredita nisso? De que foram esses deixados de lado que machucaram o eleitor? Eu vejo que é um conjunto de coisas, né? Nós mostramos os problemas desde o começo, na pré-campanha, eu vim mostrando os problemas para depois trazer o que? As soluções. E todos os candidatos foram nessa caminhada, né? Também depois, mostrando os problemas e as soluções. A gente conseguiu mostrar a realidade dos problemas da cidade. E esses problemas são grandes. E normalmente todo gestor, ele joga embaixo do tapete. Porque usa muito bem as redes sociais, né, os meios de comunicação e isso não transparece para a população. E na eleição nós conseguimos mostrar isso, né? Nós tivemos ali nas nossas redes sociais uma visualização muito grande. Inclusive fomos muito prejudicados por mostrar a realidade da cidade nas nossas empresas, nos nossos negócios, porque houve uma perseguição. Isso é um jeito de fazer política que eu não concordo também, Edson, né? Essa perseguição foi no seu estabelecimento de ensino? Sim, nas empresas de geral, né? Nós tivemos ali fiscalização. E aí eu descobri também que isso é um habitué no meio político, né? De ter a perseguição política. Mas eu vejo o seguinte, que Maringá, ela é maravilhosa, é uma cidade muito boa, não dá para se comparar com muitas cidades no país, né? Ela está aí entre as melhores, mas como a nossa casa também sempre tem as suas falhas, seus defeitozinhos que a gente tem que arrumar. E é isso que a gente tem que mostrar numa campanha. Você vir com propostas é importante para solucionar o quê? A demanda da população, mas não é, muitas vezes, como é feito, iludir a população. Pode ver que nossas propostas são propostas reais que realmente caberiam, né? A mobilidade, são coisas que com custo baixo a gente faz, que a gente resolve, que é o meu perfil.
Sempre buscar alternativas com menor custo para você dar uma resposta mais rápida. A limpeza da cidade realmente é fundamental, toda a população reclama em relação a isso, mas isso é um problema que nós temos aí na forma que foi conduzida. O jardineiro, por exemplo, ele corta uma grama, ele não tem onde jogar a sua grama. Não tem um lugar gratuito. E custa quanto para fazer um jardim de uma casa? 300, 400, 500 reais? Mas se ele for alugar uma caçamba, custa 550. Ele não consegue repassar isso. Então é o meio de vida dele. Ele precisa ter um descarte. Né? Então tem aí uma proposta, até um vereador da nossa base, que ele faz um trabalho, para montar uma cooperativa para os jardineiros. E já tem até o time de jardineiros que já se organizou. Isso é importante, porque ali eles vão reaproveitar da melhor forma possível esse descarte. Então eu vejo que tem que buscar alternativas, e nós temos muito boas alternativas. Maringá é o que é, não é pela política. A política ajuda, mas é pelo povo maringaense que realmente é trabalhador e empreendedor. E faz a diferença. Lógico que nos últimos anos a gente também tem tido aí o trabalho de alguns políticos que têm ajudado. Mas aqui a gente precisa de um gestor que não atrapalhe. E Maringá precisa voltar a ser uma cidade empreendedora, dando oportunidades para os jovens poderem montar seu negócio o mais rápido possível, quando saem da instituição, né, do ensino, da sua faculdade, do seu curso superior, ou mesmo quando ele quer começar a empreender, com uma oficina, com qualquer tipo de negócio, mesmo que seja pequeno ou médio. Ele tem ali o seu alvará e uma facilidade para montar o mais rápido possível. Me conta uma coisa, você foi um dos candidatos que mais apresentaram propostas para a Prefeitura de Maringá. Você não conseguiu uma boa votação, não conseguiu se eleger. Da sua equipe, você conseguiu formar vereadores, eleger vereadores? Elegemos um vereador, nós temos um vereador que é o Diogo da Lotérica, né, que é um menino que é filho do vereador Altamir. Ele teve 2.779 votos. Nós teríamos condições de fazer mais pelo menos 2, mas ninguém chegou na cláusula de barreira ali, que é os 20%, não alcançou. Por quê? Porque eram nomes novos também, pessoas novas na política. Nós estamos construindo, né? É um time, é uma construção. Eu vejo que é pouco voto e ao mesmo tempo bastante. Para Maringá é pouco, mas se você pegar, é uma Iguatemi, mas vamos falar, é uma Floriano e meio, né? Imagine você pôr lá 8.000 pessoas, é bastante gente. A gente está em construção, porque o nosso grande desafio é ficar conhecido. E Maringá, com 45 segundos de televisão, é inviável. E a gente tinha que pôr o nome à disposição, porque a população tem que ter novas oportunidades, com novas lideranças. E a gente se vê com uma nova liderança aí, que pode fazer diferença. Os grupos já estão informados, né? Então, nós já sabemos quem vai, quem não vai, cada um tem o seu histórico, coisas boas, coisas ruins, né? Mas a gente tem que vir aí como novas opções. Você continua? Não paro. A política é o seguinte, está no nosso sangue, a gente faz por amor. Eu digo até que é tipo um hobby mesmo, fazer amigos e tal, e fazer o bem. E trabalhar pela sociedade, né? Da melhor forma possível. Eu não vejo a necessidade de ter um mandato político, né? Só o fato da gente ter o espaço para poder falar, né, poder defender as nossas ideias, isso ajuda bastante. Mas o cargo político ajuda muito mais, porque você tem aí o quê? Uma evidência, você está mais no dia a dia do processo. Você, fora do cargo, você não está ali no dia a dia, você está acompanhando os problemas. Mas hoje a gente sabe que o que a gente fala, as pessoas escutam, e a gente anda pela rua e a aceitação é muito boa, e muita gente falando o seguinte: Evandro, eu ia votar em você, mas mudei. Mas olha, um até falou, votei em você e perdeu o voto. Aí o outro do lado falou, não perdeu o voto não, você ganhou o seu voto, você votou na pessoa certa. Só que não era isso que toda a população, e muita gente não nos conhecia. Então a gente sabe que tem uma construção a ser feita aí. Antes de analisar a vitória do Silvio, eu queria que você falasse sobre a nova Câmara de Vereadores a partir de 2025. Nós tivemos dos atuais 15 vereadores, 8, se não me falha a memória, foram reeleitos,
e são 23 vereadores a partir de 1º de janeiro. A Cris Lauer, do Novo, ela com toda aquela evidência que ela teve, porque a Câmara estava se reunindo para caçá-la uma semana antes das eleições, caça, não caça, na última hora, na hora certa, ela consegue ali um juiz eleitoral de que não era competência da Câmara aquele assunto, e aí ela não foi caçada, e depois o Mário Hosokawa, após as eleições, arquivou o processo. Ela, portanto, foi a mais votada com 7.531 votos. O delegado Luiz Alves, do PL, com 5.488 votos, foi reeleito, mas já informou aos seus eleitores que vai deixar a Câmara de Vereadores porque vai ser o novo secretário de 2 pastas. Vai ser o secretário de Segurança e do CEMOB, da Mobilidade Urbana. Flávio Mantovani, do PSD, com 5.063 votos. O Flávio, que inclusive era cotado a ser um candidato a prefeito, né? Mário Verri, do PT, o único do PT, 3.766 votos. Aliás, foi uma das maiores votações que o Mário já conseguiu desde o seu primeiro mandato. O Biazon, do União, 3.407 votos. Também vai para a secretaria, né? Ele também vai para uma secretaria da prefeitura. Portanto, é mais um que deixa o cargo de vereador. Professora Ana Lúcia, ela foi reeleita com 3.113 votos. O Ângelo Salgueiro, do Jornal do Povo, do Podemos, inclusive, vamos entrevistá-lo aqui amanhã, ele recebeu 3.092 votos. A esposa do deputado Nishimori, a Kemi Nishimori, eu fiquei até surpreso, com 3.045 votos, porque na última eleição ela foi candidata a prefeita. E ela recebeu 3.045 votos e ficou na 8ª posição. O Diogo, que é o filho do Altamir da Lotérica, do PSDB, o único do partido, 2.779. E o Odair Fogueteiro conseguiu, com 2.391 votos do PP, Daniel Malvese, do Novo, 2.213, William da Farmácia União, 2.209, William da Farmácia do Novo. O Bravin, do PP, que é o filho do Belino Bravin, com 2.167 votos. O Sidney Telles, do Podemos, foi reeleito, 2.164. William Gentil, do PP, 2.120, voltou à Câmara. A Gisele Bianchini, do PP, 2.119 votos. O Maninho, do Republicanos, 2.090, foi reeleito. Ítalo Maronésio, do PDT, 2009. Mário Hosokawa, já estão trabalhando para que ele continue como presidente da Câmara. Teve 1.813 votos, reeleito. Luiz Neto, do Agir, 1.795. Lemuel, do Salvando Vidas, 1.785 votos. Majô, do PP, 1.783. E, finalmente, o Jeremias, com 1.525 votos. Uma avaliação sua dessa nova Constituição da Câmara? Eu vejo que uma Câmara que vem renovada, né? É importante, nomes novos. Eu vejo que também 15 vereadores era um número que realmente dava uma resposta à população, mas 23 é mais democrático. Eu vejo que o poder fica muito na mão de apenas 15. Londrina continua com 19, sabia? Londrina poderia ficar até 25 vereadores. Maringá, com muito menos habitantes, aprovou, né? Foi um ano atrás, 23 vereadores, poderia ir até 25, mas aprovaram para 23. E Londrina, maior do que Maringá no número de eleitores, preferiu ficar com 19 vereadores. Eu defendo que ele tenha mais, inclusive, em Londrina. Por quê? Porque você distribui o poder. E isso você consegue ter um alcance maior. Não fica na mão de poucos. Exatamente. E isso você tem o quê ali? Um diálogo, né? Você tem vários perfis aí. Você tem pessoas da área da construção, você tem vários setores, né? Entendi. Que essas pessoas podem vir com ideias e podem dar o quê? Uma resposta melhor para a comunidade. E você divide o poder. Quando você deixa o poder na mão de poucos, até para você ter a gestão é mais complicado, no meu ponto de vista. Então eu vejo que é importante para a cidade esse debate, e o aumento eu não sou contra, não, né? Tudo bem que tem aí um custo operacional, né, para o município mais alto, e muitas vezes as pessoas veem o vereador com valores elevados de salário. Agora, isso é só diminuir o valor dos salários e tal, se realmente entenderem, mas não é esse o caso. O que é importante mesmo é a divisão
né, do poder aí, não ficar na mão de poucos. E a vitória do Silvio, primeiro turno, 131.819 votos. Eu vejo que é uma construção que foi feita antes da eleição, trazendo todos os partidos, né? Você está vendo aí, eu não tenho o número exato, mas foram vários partidos, você está vendo a divisão, né? A entrega, por exemplo, o delegado é do PL, você já vê ele aí assumindo 2 secretarias, deve ter mais uma secretaria aí para o PL, você tem a vice também no PL, então foi uma negociação muito bem feita, você tem a União Brasil também chegando com espaço, você tem o Podemos chegando com espaço, todos os partidos que estiveram acomodados ali, que não estavam no guarda-chuva ali dos barros, né, eles estão sendo acomodados. Você tem ali outros partidos, que é o Republicanos e tal, que estavam no guarda-chuva. Então esses são a própria equipe que vai dos barros que assumirão ali. Eu não vejo problema nenhum. Nós já tivemos aí a gestão, eles estão há 40 anos aí na gestão do município, com processo, trabalhando pela cidade. Eu conheço muito bem, ó, desde o começo, né, quando o Ricardo, a primeira eleição foi quando eu cheguei também, em 88, Ricardo assumiu a prefeitura. Conheço a Cida de adolescente, quando ela estava vindo ainda no começo do namoro, eu me lembro ainda, tinha um baile da Garota Caiobá, o Ricardo estava começando a namorar, foi para ali recém-empossado, foi para Caiobá, começaram a namorar e logo depois já casaram e construíram essa linda história política, não só em Maringá, como no estado do Paraná. Eu vejo que é uma família de pessoas que lutam e fazem muito pela política, não só maringaense, como paranaense. Então eles têm um histórico, o Ricardo conhece muito o processo, alinhou muito bem. E nós já vimos que eles já vinham desde aparecendo nas nossas pesquisas, né, com a preferência da população. Eu vejo que o que mais ajudou aí nesse processo foi a rejeição da atual gestão, que facilitou aí muito. Nós estamos com construção do nosso nome. Então nós estamos aí viabilizando ainda. Por isso fomos candidatos, tivemos também a oportunidade de estar ligado a outros partidos, mas a gente construiu ali a nossa base, né? Trouxemos o Avante, o Cidadania, que também está, montamos um time para poder saber também como é o processo. E fizemos com isso também uma base política que ainda é iniciante, vamos dizer, é muito nova. E isso ao longo do tempo a gente vai construindo isso. Eles já estão lá no final, já está, vamos dizer assim, maduro, né, o processo deles, o Silvio já foi prefeito de Maringá, teve uma boa gestão, vejo que vai fazer um bom trabalho, né? Maringá, ela anda sozinha. Agora, se você tiver um bom gestor, ajuda. Se você tiver um gestor ruim, atrapalha, né? Então, nós temos certeza que ele vai fazer um bom mandato e a gente acredita nisso. E no que a gente puder ajudar com ideias e tal, a gente está à disposição. E nosso interesse é sempre pensando no maringaense, na família maringaense e na nossa cidade cada vez melhor. E no nosso jovem, porque o que me preocupa muito é a liberação dos alvarás, a economia, girar as demandas do município, darem uma resposta à população mais rápida, né, nos alvarás, nos projetos de construção, tudo que está relacionado ao serviço do município para a população, isso é muito importante e eu me preocupo muito com isso. Isso muito nos alegra quando vemos um adversário na política. Terminada a política, agora nós somos juntos pela cidade, pelo município. Sim. Isso é muito legal, parabéns. Eu não tenho problema nenhum em relação a nenhum deles, né? Me dou bem com todos eles, não chamo nem de adversário, digo que nós tivemos ali colocando propostas e ideias, né? Cada um com o seu time que foi montado. O nosso time era o menor, nós sabíamos disso, nós tínhamos aí os Barros, né? Com esse projeto com vários partidos, com um nome forte, que já foi prefeito, nós tínhamos a gestão atual, que querendo, já vem com 2 mandatos, lançando o seu vice com toda a máquina, mais de 1.290 cargos ali, entre gratificações e comissionados, cargos em comissão, as várias secretarias, as estruturas trabalhando, né, por esse vice-prefeito, o Escabora, e também nós vemos ali o PT, a máquina do PT correndo. Nós éramos pequenininhos, então tudo que nós fizemos no lado, com um time ali que começou do zero, né? E no grande desafio, já começou ali, não monta uma chapa de vereadores, montamos. Não elege vereadores. Nós elegemos vereadores e poderíamos ter elegido mais desde que os nossos vereadores conseguissem chegar. E enfrentamos o que? Todos os políticos, né, de carreira, os políticos que estão aí há muitos anos, que estavam já todos em grupos determinados, né, lá com os Barros ou com o Escabora ali.
E o PT também. E nós não tínhamos nada, construímos do zero junto com a população e vejo que nós fizemos uma conquista. E estamos a passos lentos, mas estamos construindo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que é firme, é sólido. São pessoas ali que estão conosco, são amizades e estamos em construção e poderíamos ter elegido mais. Se tivesse vereadores com mais robustos, com votos, né, estariam eleitos, nós teríamos condições de ter feito pelo menos 1 ou 2 ainda. Ô Evandro, me conta uma coisa. A nossa penúltima pergunta. Você acha que o atual prefeito, ele errou onde para que a população pedisse a volta do Silvio da maneira como aconteceu em elegê-lo no primeiro turno? Eu acho que é o processo, 8 anos, de gestão, você tem... É porque eu me lembro, o Silvio fez 8 anos de gestão e elegeu o seu prefeito, que foi o Pupim. Mas você lembra que foi uma eleição bem difícil, né? Foi difícil, mas ele... Foi 1.000, 3.000 votos a diferença para o PT e para o N. Então, as duas máquinas. Porque justo. Aqui nós sempre tivemos uma polarização. Isso é muito ruim. No Brasil inteiro a gente sempre fala em polarização. De esquerda, e o PP, de certa forma, é progressista e sempre esteve na base do Lula. E naquela época o Ricardo estava na base do Lula. E vejo bem claro isso. Hoje no Brasil nós temos esse problema de polarização. E quem ganhou foi a centro-direita. Eu me vejo o PSDB, as pessoas falam, o PSDB é um partido de esquerda. Não é um partido de esquerda, é um partido de centro. Nós somos mais voltados à direita. Lógico, você num partido, você tem as pessoas, cada um tem um perfil. E no Brasil, esse negócio de partido, esquerda, direita, eles criaram essa polarização e ficou. Isso está morrendo, agora já começou a diminuir. Você viu que isso já diminuiu, né, Anderson? Nós tivemos aí o PSD que cresceu bastante, que é um centro-direita. Então nós temos aí uma mudança. Agora lá atrás houve uma polarização, eles conseguiram eleger o Pupim, que ficou por 4 anos. Então isso é o quê? Foi um bom trabalho que foi feito, foi a máquina trabalhando contra a outra máquina que era o PT com o governo, Lula. Dessa vez você viu aí que abriu uma votação grande em cima. Então eu vejo que daqui 4 anos nós temos aí de novo mais uma eleição, que você vai ter aí esses grupos de novo se unindo e tal, e a gente tem que vir com nomes novos, porque senão nós vamos ficar sempre com os mesmos. E a pergunta era esta, você continua à frente da Unifama, que é a sua empresa, a faculdade, você, além da Unifama, você também tem o cartório. Terceiro registro de imóveis. O terceiro registro de imóveis, que também lhe ocupa muito tempo. Sim, mas você vai continuar na política, vai continuar buscando o seu lugar na política. Gostou? Sim. Não, Edson, a gente já faz política diariamente. É verdade. Lá atrás... No dia a dia ela está conosco. Vou abrir uma coisa aqui que eu nunca contei para ninguém. Então conta. Em 2000, quando eu montei a instituição de ensino, eu tive a oportunidade de ser candidato a deputado estadual pelo PP, junto com o Ricardo. E... naquela época, o Silvio tinha acabado de perder a eleição para prefeito, também falava assim, deputado estadual, e eu não fui. No final, acabei optando em montar a instituição de ensino do que ser candidato, em 2000. E não fui. Inclusive, estava até com número já. E não concorri. E ali eu me afastei, e aí fui montar a instituição de ensino. Eu vejo que agora a gente está maduro, está mais preparado, apesar de que política é bem diferente do que ser empresário. Sim. Muito diferente, é um outro processo, a gente está aprendendo, estamos na caminhada e estamos construindo. E estamos aos poucos. Eu digo sempre que é devagarzinho, mas é sólido. Então a gente está trazendo, cada vez está aumentando o número de votos e a gente tem que continuar participando para poder influenciar o quê? Principalmente com ideias. Porque eu vejo que nós precisamos aí mostrar o que é importante para a cidade. Uma coisa que não foi discutida, que eu não quis pôr em debate, que não está no meu plano de governo, mas é uma coisa que a gente tem que é problemática em Maringá, que eu vou levantar esse assunto aqui, que você pode até levar adiante. Nós temos, daqui 2 dias, finados. Nós temos um problema nos nossos cemitérios. Nosso cemitério aqui no centro, ele já não está praticamente com espaço. Já não tem mais espaço. O custo para você comprar um espaço é muito alto. É mais de R$10.000. Tudo bem, quem pode, compra. E quem não pode? Que muitas vezes tem que levar para os municípios vizinhos, porque é R$1.000, R$800, R$2.000 para ele poder ter um espaço. Então isso é uma situação, uma coisa que nós precisamos resolver em Maringá. Com urgência. Com urgência. Mas ninguém fala nisso.
né? Então a gente tem que trazer esse tipo de coisa. E isso o próximo gestor vai ter que dar um recado à população, né? Vai ter que dar uma resposta. Como que ele vai resolver esse problema? Que é um problema. E que você tem que dar uma solução. Né? Então eu vejo que são problemas que a gente tem que estar colocando para que os gestores, os políticos corram atrás para resolver. Enquanto a gente não tiver um mandato para poder correr atrás e cobrar isso mais efetivamente, a gente tem que levantar esses problemas. E a população tem que parar para olhar. E eu vejo que esse é um dos problemas. E nós daqui 2 dias temos esse finados, né? As pessoas estão ali levando as flores para os seus entes, rezando pelos seus entes, mas a gente tem que dar uma resposta. Porque, volto a dizer, né? A população, são mais de 60 mil idosos hoje. Eu já sou idoso. Não, você está na melhor idade, eu estou junto com você aí, hein? Eu tenho então, mais 2 do que você, então estamos juntos. Isso é o que acontece, a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa. Verdade. Né? Então é uma coisa preocupante, né? E é imediato. É para ontem. É verdade. Nós temos vários problemas assim, que muitas vezes não são falados e não são... Pensado, a gente não pensa, né? Só pensa quem está. Você e aí, não tem, vou ter que ir para outro local. E não é R$1.000 não, viu? 8 anos atrás eu paguei os 5 mil. E na região. Não foi aqui não, na região a coisa está complicada. Eu falei R$1.000 porque foi... Né, depende da cidadezinha, lugar, né? O município, mas não é fácil não, gente. É para se pensar mesmo. E o prefeito já tem que começar a pensar, a sua equipe já tem que começar a pensar no local. A não ser que surja um empresário e construa hoje, está muito em voga, o vertical, né? Construa-se um cemitério vertical, que ocupa muito menos espaço, mas aí surge o cultural do brasileiro, né? Será que ele vai querer colocar num cemitério vertical? Eu anunciava na rádio de que nós teremos visitação no cemitério da Catedral. E algumas pessoas, mas como? Sim, a Catedral tem um cemitério. A Catedral tem um cemitério lá nas escadarias, me parece que tem vários padres, inclusive bispos, enterrados ali dentro do cemitério, que fica num dos degraus, num dos vãos dos degraus da Catedral. Me parece que no meio do percurso até o topo da Catedral, lá no alto, tem um espaço lá. Tem acho que 8 ou 10 sepulturas. Eu não sabia das sepulturas, mas eu sei que nós temos ossário ali, né? São como sepulturas, né? O corpo vai ali, fica ali, né? Na verdade, são gavetas, né? Como acontece com esses prédios, né? Esses prédios verticais são sepulturas, né? Cabe o corpo certinho ali, fechou, lacrou, acabou. É uma alternativa, de repente, né? Com a falta de espaço. Eu sei que tem ossários lá, que você compra o espaço para você deixar os ossos ali, onde você, né? É um espaço que você guarda ali. Mas eu vejo que é importante a gente levantar essa bandeira, né? Eu acho que nós temos que colocar para a população e também para os novos gestores. Evandro, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo belo trabalho que você desempenhou na sua candidatura à Prefeitura de Maringá. Parabéns também pela forma com que você acabou de citar, de que na eleição nós trabalhamos pelos votos. Terminado, agora vamos trabalhar juntos por Maringá. Muito obrigado. Sempre pensando em Maringá e a nossa intenção é fazer sempre o melhor pela nossa cidade. Estamos juntos aí, Edson. É um prazer sempre estar com você. É todo nosso. E estamos lá na Unifama, inclusive agora com o vestibular lá. Estamos à disposição. Se tiver aí alguém para indicar... Com certeza. Conto com o seu apoio. Só dar a informação. Unifama, gente. Vestibular dia... Nós temos agora o vestibular, vestibular agendado. Você entra em contato ou pelo nosso site ou pelo 21015550 e fala com o nosso pessoal lá e eles agendam para você o vestibular. Muito obrigado, Evandro. Tamo juntos, Edson.